Olá pessoal, professor Almir de língua portuguesa e hoje nós iremos ver um pouquinho sobre crase, analisar duas questões de crase, tá? Para a gente começar, eu trouxe um pouquinho aqui da teoria e depois nós vamos resolver os exercícios, ok? O que é a crase, pessoal? Vou pegar minha caneta aqui. A crase ela é o fenômeno fonético. O que é um fenômeno fonético? É a junção da preposição a com o artigo definido a. Então, nós vamos ter a de preposição mais a do artigo definido. Então, nós temos a de preposição mais o a artigo definido, que é igual o a com acento grave da crase, tá? Além disso, nós temos que entender as locuções femininas. São expressões de núcleo feminino, ou seja, são palavras cujo núcleo é uma palavra no feminino. Olha o exemplo aqui. Vive às custas dos amigos, às custas de. É uma expressão, às custas dos, é uma expressão feminina, cujo núcleo é uma palavra no feminino, tá? Então, e aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de locuções femininas, que são expressões de núcleo feminino. A maneira de, qual que é o núcleo? Maneira, palavra no feminino. A moda de, qual que é o núcleo? Moda, palavra feminina. Às custas de, que foi o caso que nós trouxemos aqui. Custas é uma palavra no feminino. E assim vai, tá? Então, observam que crase nós temos que entender duas coisas. Crase é um fenômeno fonético, que é a junção da preposição a mais o artigo definido a. E nós temos as locuções femininas, que são expressões cujo núcleo é uma palavra no feminino, certo? Então, basicamente, isso é a essência para a gente poder entender melhor sobre crase. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns casos proibitivos, os principais casos proibitivos. Antes de ficar decorando listas enormes dos casos proibitivos, nós temos que procurar entender o porquê desses casos proibitivos, tá? A crase ela é proibida em alguns casos, por quê? Porque todos esses casos que eu vou trazer aqui, eles não aceitam o artigo definido a, tá? Vamos entender melhor cada uma dessas opções aqui. Primeiro item, então, não ocorre crase antes de palavra no masculino. Por quê? Porque palavra masculina não aceita o a de artigo definido. A compra foi realizada a prazo. Prazo aqui é uma palavra no masculino, né? Então, uma palavra no masculino. Uma palavra no masculino não vai aceitar o a de artigo definido. Eu falo o prazo. Então, esse a aqui, o que ele é? O que ele é? Ele é uma preposição. Vou abreviar para vocês aqui. É uma preposição, ok? Segundo aqui, crase antes de verbo, sai de perto. Antes de verbo. Por que crase ela é proibida antes de verbo? Porque o verbo não aceita artigo definido. Porque verbo não aceita artigo. Se o verbo não aceita artigo, o que é esse a? É uma preposição. Tá? É uma preposição. Vou abreviar para vocês aqui, ok? Crase antes de pronome de tratamento. Crase antes de pronome, passa fome. Crase antes de pronome de tratamento. Dirijo-me a Vossa Excelência. Por que não ocorre crase?
Porque a expressão pronome de tratamento não aceita artigo definido, tá? Não aceita artigo. Então, o que é esse a? É uma preposição, ok? Toda regra tem uma exceção, nem todas, claro, né? Exceto senhora, senhorita, madame, nós podemos usar o acento indicativo de crase. Pedro deu à senhora o celular de presente. Pedro deu à senhora. Então, nós podemos utilizar aqui o acento grave indicativo da crase. Vamos analisar um pouquinho o verbo dar. O verbo dar, ele é verbo transitivo direto. Vou arrumar meu D aqui. Isso, direto. Indireto. Que é? Como assim, professor? O que é verbo transitivo? Direto e indireto. Verbos transitivos são aqueles verbos que deixam passar por ele um complemento. E esse complemento, ele pode vir acompanhado ou não de preposição. Nesse caso, o verbo dar, quem dá? Dá algo, alguma coisa e a alguém. Então, aqui, ó, Pedro deu o verbo dar. Ele é verbo transitivo direto e indireto. O que significa? Que o verbo dar vai ter dois complementos. Um, objeto direto, que é um complemento sem preposição, e outro complemento com preposição. Pedro deu. Deu o quê? O celular de presente eu vou chamar de objeto direto. Objeto direto é um complemento do verbo transitivo direto, tá? A quem? Para quem que ele deu o celular? A senhora. Então, tá vendo aqui que eu tenho o verbo dar, que tem uma preposição a, e eu tenho aqui o artigo a. Então, eu tenho lá o a de preposição, que é o verbo dar, e eu tenho o a de o artigo definido da palavra do substantivo senhora. Por isso que senhora e senhorita, né, nesse caso aqui específico, com o verbo dar, é um caso típico de regência verbal. Então, a crase está intimamente vinculada também a caso de regência verbal, quando o verbo ele pede complemento com preposição, mas também nós podemos ter a regência nominal, quando um nome pede um complemento acompanhado de preposição, ok? Então, aqui, repetindo, nós temos Pedro deu o verbo dar, que ele pede dois complementos, porque ele é verbo transitivo, direto e indireto. Então, a senhora é o OI, vou chamar isso aqui de OI, que é o objeto indireto. E essa parte aqui, deixa eu cortar aqui, o celular de presente é objeto direto. Então, o verbo dar, quem dá? Dá algo a alguém. Então, ele deu a senhora, objeto indireto, por isso que o a levou crase aqui, tá bom? Então, a gente tem que lembrar que crase, nós temos duas grandes coisas. Crase é o fenômeno fonético, que é a junção da preposição a mais o artigo definido a, e nós temos que lembrar que locuções femininas são expressões cujo núcleo nós vamos ter uma palavra no feminino. E que crase ela está intimamente vinculada à ideia de regência. Regência verbal é quando o verbo ele pede um complemento, e a regência nominal quando um nome ele pede um complemento, certo? Seguindo aqui, ainda falando dos casos proibitivos, não coloquei todos para vocês, coloquei os principais casos, ok? Para a gente poder entender melhor um pouquinho sobre o fenômeno da crase. Crase antes de pronome demonstrativos. Indefinidos também, os demonstrativos e os indefinidos. Este, esta, esse, essas são os demonstrativos. Alguém, nenhum e todo são os pronomes indefinidos. Nós não vamos ter
crase. Por quê? Porque eles não aceitam artigo definido. Então, nesses casos proibitivos, nós podemos perceber que não ocorre o fenômeno fonético. Porque, veja, se os pronomes demonstrativos indefinidos e esses anteriores que nós comentamos, eles não aceitam o artigo definido, não vai ocorrer o fenômeno fonético da crase, certo? Olha o exemplo aqui. Nós chegamos a essa conclusão. Essa é um pronome demonstrativo. O pronome essa é um pronome demonstrativo que não aceita artigo definido. Por isso, esse a aqui, ele não leva a crase e ela é uma preposição. Então, perceba que aqui a crase não ocorreu porque não houve um fenômeno fonético, não houve uma junção de dois as, um de preposição e um de artigo definido. Para ocorrer a crase enquanto fenômeno fonético, nós temos que ter lá a preposição mais o artigo definido. Só que a palavra essa é um pronome demonstrativo que não aceita o artigo definido. Por isso que aí esse a é uma preposição, certo? Outro caso proibitivo, palavras repetidas. Exemplo, dia, dia, não leva crase, porque diante de palavra repetida, nós não podemos utilizar a crase. Agora, olha uma coisa importante aqui. Por isso que eu comentei com vocês que, na verdade, nós temos que procurar entender o porquê dos casos proibitivos. Porque se a gente for decorar, olha aqui, ó. Vamos dar mais vida à vida. Opa, por que levou uma crase aqui? Por que levou uma crase aqui? Por que será? Nesse caso aqui, por isso que eu comentei com vocês, nós não podemos ficar decorando, porque numa prova de concurso, se você decora lá, um dos casos proibitivos, não ocorre crase quando nós estamos falando de palavras repetidas, nós em uma questão de concurso, a gente poderia perder a questão por só memorizar. Nesse caso aqui, ó, é um caso de regência, regência verbal. Olha aqui novamente o verbo dar. O verbo dar, ele é verbo transitivo, direto e indireto. Ou seja, lembrando lá, verbo transitivo direto e indireto são verbos que vão ter dois complementos. Um complemento com preposição e outro complemento sem preposição. Vamos dar o que? Vamos dar o que, né? Vamos dar o que, né? O que nós vamos dar, né? Nós vamos dar o que? Mais vida. Mais vida, eu vou chamar isso aqui de objeto direto, tá? Vamos dar o que? Mais vida a quem? A quem que nós vamos dar mais vida? A vida. Então, essa daqui eu vou chamar de objeto indireto, tá? Então, veja que aqui o verbo dar, quem dá algo a alguém, ó. Dá algo a alguém. Esse a alguém, nós temos a preposição a, mais vida é uma palavra no feminino, que ela está acompanhada de um artigo definido. Então, vamos dar vida a quem? A vida. Então, eu tenho o verbo dar, que está solicitando uma preposição no objeto indireto. E nós temos o a da palavra vida, que é uma palavra no feminino. Então, nós vamos ter o artigo definido a. Então, a mais a, ocorre, então, a crase, né? O acento indicativo grave de crase, ok? Mesma coisa aqui no segundo exemplo. É preciso declarar. Declarar, quem declara, declara algo a alguém. Então, vejam que nesse exemplo aqui, quem declara, declara algo. Quem declara, declara algo a alguém.
Então, aqui o verbo, ele é o verbo declarar, ele é verbo transitivo, direto e indireto. Então, lembrando, verbo transitivo direto e indireto é aquele verbo que vai ter dois complementos. Um complemento com preposição e outro complemento sem preposição. É preciso declarar o que? Guerra. Guerra é um objeto direto. É um objeto direto. A guerra é o objeto indireto. Então é a mesma coisa aqui, ó. É preciso declarar o que? Guerra a quem? A quem? A guerra. Então eu tenho aqui o verbo declarar, está exigindo a preposição a, e a última palavra ali, guerra, é uma palavra no feminino que está acompanhada de um artigo definido a. Então a junção da preposição a, que foi solicitada pelo verbo declarar, mais o a de um artigo da palavra guerra, que é uma palavra feminina, eu vou ter essa junção e aí nós vamos ter o fenômeno fonético. Vejam que aqui, ó, cuidado, não decorem listas prontas, porque em questão de concurso você pode acabar perdendo, tá? Então, veja, embora nós temos guerra a guerra, são duas palavras repetidas, vida a vida, o que nós teríamos que olhar anteriormente é o verbo, tá? Se o verbo ele for transitivo direto e indireto, isso aqui é caso de regência verbal. Os verbos pedindo, exigindo complemento, tá? Então, diante de palavra repetida, não ocorre crase. Cuidado. Cuidado com a transitividade verbal dos verbos. Ok? Tranquilo? Deixa eu mudar a minha caneta. As palavras aquele, aquela e aquilo são uma exceção. São pronomes demonstrativos que aceitam crase. Até agora a gente comentou dos principais casos proibitivos. O que é caso proibitivo de crase? São situações em que nós não vamos colocar a crase, nós não vamos utilizar a crase é proibida, porque não ocorre o fenômeno fonético, tá? Os principais casos proibitivos que eu trouxe aqui, justamente a ideia de que, por exemplo, palavra masculina, verbo, pronome de tratamento não aceitam artigo definido. Nós temos aqui alguns pronomes demonstrativos, são esses três: aquele, aquela, aquilo. De acordo com a norma padrão, elas vão aceitar crase. E todas começam com a. Aquele começa com a. Aquela começa com a. Aquilo começa com a, tá? Então são pronomes demonstrativos que aceitam sim crase e o acento ele é obrigatório, ok? Refiro-me àquela mulher. Agora vamos entender um pouquinho melhor por que a palavra aquela ela tem que ser escrita com esse acento grave, né? Esse acento indicativo de crase. O que nós temos que olhar aqui é caso de regência verbal. Regência verbal quando o verbo ele pede complemento. Quem o verbo referir? Refiro-me. Quem se refere a. Quem se refere a. Então, somando o a mais aquela, a palavra aquela, por isso que nós vamos ter essa palavra com acento indicativo, acento grave indicativo de crase, por conta de uma regência
verbal. Quem se refere a, nós temos esse a que é uma preposição, mais a palavra aquela, e aí nós vamos ter aquela grafado com esse acento aqui, tá bom? Agora, nós temos aqui, não me refiro àquilo. Ah, professor, aquilo é palavra masculina, não leva o acento da crase. Errado. Olha o que acontece aqui. Quem se refere a, mas aquilo, embora aquilo é uma palavra masculino, aquilo começa com a letra A. Tá? Então, tomem muito cuidado. Tem questões de concurso que as bancas colocam a palavra aquilo e aí o candidato ele pensa, olha, a palavra masculina. Nesse caso, não, tá? A norma padrão, ela diz, as palavras aquele, aquela e aquilo, elas vão levar o acento indicativo de crase, ok? Agora, cuidado, muito importante, tá? Nós falamos aqui dos demonstrativos que aceitam crase, aquele, aquela, aquilo. Agora aqui, ó, isso é um pronome demonstrativo, porém, a palavra isso é um pronome demonstrativo, porém não leva crase. Refiro-me a isso. Por que que isso, a palavra isso é um pronome demonstrativo que não aceita crase, ok? Não aceita crase. Então, o que que é isso? Esse a aqui é uma preposição, ok? É uma preposição. Seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho dos casos facultativos de crase. Existem apenas 3 casos facultativos de crase. O que são casos facultativos? Você pode colocar ou não, ok? O primeiro deles aqui, nome próprio feminino no singular, tá? Então, diante de nome próprio feminino no singular, veja que é no singular, tá? Você tem a opção de colocar a crase ou não. Referi-me a Letícia dos Santos, nome próprio, por isso que a crase ela é justificada. Você pode, é facultativa, melhor dizendo, você pode ou não colocar. Referi-me a Letícia, né? Só não esqueci de tirar o acento aqui. Só arrumar aqui. Só um minutinho. Isso. Deixa eu só riscar aqui, que eu não coloquei para vocês. Então, eu vou riscar aqui, né? Então, existem 3 casos facultativos. Então, diante de nome próprio feminino, você pode colocar ou não, ok? Que a norma padrão ela fala que está ok. Casos facultativos, você pode ou não colocar. Em uma prova, por exemplo, de uma prova discursiva, o candidato ele pode colocar ou não nos casos facultativos, que não vai perder ponto por isso, ok? Obedeça a Joana, sem o acento de crase, obedeça a Joana, tá? Então, ele é caso facultativo, certo? Um outro caso aqui, pronome possessivo feminino no singular. Não iremos à tua casa, tua, né, ó. Tua é pronome possessivo no feminino, no singular. Não iremos à tua casa, certo? Não iremos à tua casa. Outro exemplo aqui. Vamos à minha. Minha é um pronome possessivo. O que é pronome possessivo? Essa ideia de posse. Vamos à minha casa sem crase ou vamos à minha casa com crase, ok? E diante da palavra até. Vou até a faculdade sem acento. Sem acento indicativo de crase, o acento grave indicativo de crase. Vou até a faculdade agora, com acento indicativo da crase.
Então vejam que basicamente nós só temos 3 casos facultativos. Primeiro caso, diante de nome próprio, feminino no singular. Diante de pronome possessivo feminino no singular. E diante da palavra até. Tá? Então o que a gente tem que procurar lembrar de crase é o seguinte. Crase é um fenômeno fonético, que é a junção da preposição a mais o artigo definido a mais a. Nós temos que lembrar das locuções femininas, que são expressões cujo núcleo é uma palavra no feminino. Nós temos que lembrar que os casos proibitivos, eu trouxe para vocês os principais. Os casos proibitivos, por que é proibido? Porque eles, nos casos que nós trouxemos aqui, nós vimos que não aceitam artigo definido. Então, não ocorre o fenômeno fonético, certo? Então, por não ocorrer o fenômeno fonético, por isso nós temos os casos proibitivos, certo? E aí nós temos que lembrar os casos facultativos, que são só 3. Nome próprio feminino no singular, pronome possessivo feminino no singular e diante da palavra até. Tranquilo? Agora nós iremos realizar a análise de 2 questões de concurso público. A primeira aqui é da banca FGV, que é uma banca bastante conceituada, né, no mundo dos concursos, por isso que eu trouxe também para vocês. Ano de 2020. Vamos ler e entender o que se pede. Assinale a opção em que o sinal indicativo de crase está corretamente empregado. Então vejam que o enunciado diz que nós devemos encontrar a alternativa que o uso da crase está ok. Vamos fazer a leitura. Não é sempre que estamos à disposição para videochamadas. Será que aqui é um caso de locução feminina? À disposição? Será que é uma locução feminina? Cujo núcleo, a palavra disposição é uma palavra feminina? Será que é isso? Letra B. É importante ter por perto uma lista de assuntos a tratar. Será que ocorre crase diante de verbo com chefe? Vamos lá, letra C. Cuidado para não dar demasiada atenção a questões. Será que tem crase aqui? Alheias ao trabalho? Letra D. Queria falar com o colega a propósito de algo que vira, melhor dizendo, em seu escritório. Queria falar com o colega a propósito. Será que é isso? Não revelava sua intimidade a ninguém. Será que é isso? Vamos lá? Pessoal, o que acontece aqui? Na letra A, não é sempre que estamos à disposição. Nós temos aqui um caso de locução. Vou abreviar para vocês. Locução feminina. Então, lembra aqui que nós temos que lembrar de crase? Vou abreviar também. Quando nós falamos em crase, nós temos que pensar 2 coisas. Que a crase ela é um fenômeno fonético, a junção da preposição a mais o artigo definido a, e nós temos que lembrar das locuções femininas. Tá? Quando nós estivermos diante de locução feminina, nós iremos ter o fenômeno da crase. Tá? Vamos lá na letra B. É importante ter por perto uma lista de assuntos a tratar. Tratar aqui é verbo. Crase diante de verbo, sai de perto. Por quê? Porque verbo não aceita artigo. Então, aqui não está ocorrendo o fenômeno fonético. Então, lembra lá dos casos proibitivos? Um dos casos proibitivos que nós podemos entender e que nós vimos nessa aula, que verbo
crase diante de verbo não pode, é proibido, porque verbo não aceita artigo. Ora, se verbo não aceita artigo, veja, se verbo não aceita artigo, então não vai ocorrer o fenômeno fonético, ok? E o que seria o a do lado do verbo? Preposição, mas aqui está errado, tá? Esse acento aqui está errado. Letra C. Cuidado para não dar demasiada atenção a questões. Pessoal, aqui, embora eu não tenha trazido no material para vocês, mas vamos lá. Crase diante de plural, passa mal. Crase diante de plural, passa mal, tá? Então, quando nós temos uma palavra no plural, então nas questões de concurso, se vocês observarem aí, uma palavra que está no plural, e nós tivermos um A com esse acento aqui sem a letra S, tá errado. Por quê? Porque não ocorre crase antes de plural. Agora, se tivesse um A aqui, ó, as questões, aí ok, teria o fenômeno da crase, mas aqui não, tá? Crase diante de plural, passa mal. Crase diante de plural, passa mal, ok? Na letra D, então a letra C não é, a letra B não é. Queria falar com o colega a propósito. Propósito é uma palavra, o propósito, palavra masculina. Palavra masculina, então, diante de palavra masculina, não ocorre o fenômeno fonético, que é a junção da preposição a mais o artigo definido a. Então, por isso que crase diante de palavra masculina, ela está proibida, porque não ocorre o fenômeno fonético, que é a junção da preposição a mais o artigo definido a. Então, a letra D, palavra masculina, está errado. Vamos analisar aqui a outra questão. Não revelava sua intimidade a ninguém. Pronome indefinido. Pronome indefinido não aceita. Pronome indefinido não aceita artigo definido. Então, ou seja, não ocorre o fenômeno fonético. Então, tá errado aqui, tá? Então, a letra E não é. Então, repetindo aqui. Pronome indefinido não aceita artigo definido. Por isso que nós temos um dos casos proibitivos, né? Não ocorre crase diante de pronome indefinido. Por quê? Por que não ocorre crase diante de pronome indefinido? Pronome indefinido, corrigindo. Pronome indefinido. Por quê? Porque o pronome indefinido não aceita crase. Então, a palavra ninguém é um pronome indefinido que não aceita artigo definido, então não ocorre crase. Então, corrigindo aqui, vamos lá. Letra A, porque é uma locução feminina, tá? Perceberam, pessoal? Quando nós falamos em crase, tem aquela... quando nós vamos estudar crase, aquelas listas enormes de crase, né? Não que você não deva ler, né? Sobre. Mas nós temos que entender a essência. A crase ela é um fenômeno fonético, ela ocorre diante de fenômeno fonético, ela ocorre diante de locução feminina. E os casos proibitivos, nós temos que entender que eles estão vinculados a essa ideia de não ocorrer o fenômeno fonético. Por quê? Nós temos a preposição a mais o artigo a, nós temos aí o a acentuado, né, o acento, melhor dizendo, indicativo de crase. Por isso que diante de palavra masculina, crase não combina. Diante de verbo, crase sai de perto. Quer dizer, nós não podemos colocar verbo, tá? Tranquilo? Vamos realizar aqui. Essa questão, pessoal, inclusive, ela é recente do primeiro trimestre primeiro semestre de 2023 da banca Sesgran Rio, para o cargo escriturário do Banco do Brasil. E eu achei relevante trazer para vocês para a gente analisar aqui. Vamos lá. De acordo com a norma padrão
da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em... Então, veja que o enunciado aqui da Sesgran Rio, desse concurso de 2023, ele está pedindo para você identificar a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Todos estavam à espera de que o valor de Braille fosse reconhecido. Será que a letra A? Será que a letra A eu vou ter uma locução feminina? À espera de, a moda de. Será que é isso? Ele queria ensinar a todos, todos os alunos o seu sistema de escrita. Será que diante de pronome nós vamos ter crase? Letra C. Braille foi forçado a superar. É um verbo. Nós temos crase diante de verbo? Letra D. O professor referiu-se a um aluno brilhante, Braille. É um pronome indefinido. Será que nós vamos ter crase diante de pronome indefinido? Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização de seu método. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização. Então, deixa eu só pegar minha canetinha aqui, só para limpar. E vamos lá procurar, então, entender essa questão. Vamos lá. O que acontece aqui? Vamos lá. Letra A. Então, a alternativa, ela quer a pergunta, o enunciado, melhor dizendo, ele quer a alternativa correta. Então, dentre essas alternativas aqui, nós vamos identificar aquela que está correta. Na letra A, todos estavam à espera de. A espera de é uma locução feminina. Vou abreviar aqui, locução feminina, tá? Então, é uma locução, vou abreviar também, ok? Locução feminina. Então, à espera de, isso aqui é uma locução feminina, cujo núcleo eu tenho a palavra feminina espera, tá? Então, lembra lá de crase, o que nós temos que lembrar? Os usos da crase. Crase, ela é um fenômeno fonético, preposição a mais o artigo definido a, e a crase nas locuções femininas, que são expressões cujo núcleo é uma palavra feminina. Então, aqui nós temos a espera de, é uma locução feminina, ok? Vamos analisar as demais questões. Ele queria ensinar a todos. Não existe crase, não ocorre diante de pronome, tá? Ok? Letra C. Braille foi forçado a superar. Então, a letra B está errada. Letra C. Braille foi forçado a superar. Não existe crase diante de verbo. Agora, lembra lá que nós comentamos dos casos proibitivos? Verbo. Por que antes de verbo não ocorre crase? Por que quando tem verbo não tem crase? Por que quando nós temos verbo não ocorre a crase? Porque verbo não aceita artigo. Verbo aceita preposição. Anota aí no seu caderninho. Verbo aceita preposição. Verbo não aceita artigo, mas ele aceita preposição. Por isso que está errada a letra C. Ok? Letra D. O professor referiu-se a um aluno. Quem se refere a. Só que nós temos aqui um. Um é um artigo, porém ele é indefinido. Artigo indefinido, nós não vamos utilizar crase. Artigo indefinido, nós não vamos utilizar crase, ok? Então, a letra D, ela tá errada, tá? Aí, a letra D, o que ficou na dúvida maior aqui, que poderia ter gerado dúvida, seria entre a letra A, locução feminina, e a letra D. Letra E, perdão. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse. Consolidar, quem consolida, consolida o quê? Consolida algo. Quem consolida, consolida algo.
Veja que o verbo aqui, consolidar, quem consolida, consolida algo. Esse algo de resposta não rege a preposição a, tá? Quem consolida, consolida o que, melhor dizendo, né? Ou algo. O verbo consolida, consolida o que, né? Opa, deixa eu apagar com a borrachinha aqui. Então, veja aqui que o verbo consolida, consolida o que? A oficialização. Aqui nós não vamos ter o fenômeno fonético. Para que nós possamos ter o fenômeno fonético, nós temos que ter a preposição a. Normalmente nós vamos ter através dos verbos e de alguns nomes, né, na regência nominal, regência verbal, que vão exigir a preposição, tá? E o artigo definido. Nesse caso aqui, nós temos o a de artigo, só que nós não temos aqui uma preposição. Então, aqui na letra E não ocorre fenômeno fonético. Então, a dúvida maior que poderia ter gerado aqui nos candidatos poderia ser, né, entre a letra A, todos estavam à espera de que o valor de Braille fosse reconhecido, ou a letra E, Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização do seu método. Vejam que quando nós falamos em crase, ela também está vinculada à ideia de regência. Então, o verbo aqui, ó, quem consolida, consolida algo, ou o que. Então, o verbo aqui não está exigindo uma preposição a. Por isso que o gabarito nosso... Então, esse a aqui, ele está errado, tá? Então, gabarito é a letra... Gabarito é a letra A, porque nós temos aqui a espera de, é uma locução feminina. Certo, pessoal? Gostaria de agradecer. E é isso, tá bom? Um grande abraço e continuem assistindo as aulas do canal.